Olha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Graciele. Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo beleza? Estão me escutando? Sim. Tô. Sim. Dá uma esperadinha para o pessoal entrar. Fala, meu povo. Meu melhor ângulo. Pessoal, fizeram a atividade que eu pedi? Eu fiz, Graça. Eu fiz também. Ok. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, antes do pessoal tudo entrar. Algum professor já deu aula para vocês na outra plataforma? Ainda não. Na do Delta, não. É isso? Ainda não? Não. Não. Ah, tá. Graças a Deus. Achei que eu estava atrasada. Porque essa semana eu vou dar uma olhada e a partir de semana que vem a gente vai ver se consegue já usar ela, tá? Vai ser mais prático para todo mundo. Só isso de gente, vou começar. Vamos lá então, galerinha. Fala, professora. Fala, Vitor. E aí, Vitor, arrumou mais umas charadinhas para nós? Uai, não sei, quem sabe. Vamos lá, pessoal. Vamos enrolar muito não, porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Olha só. Vamos pegar aquela tabelinha ali de novo, aquela sem cor, tá? E eu pedi para vocês colorirem ela aí do jeito que vocês quiserem mesmo e fazer uma legenda, né? Com as famílias. Vamos só relembrar aqui, ó. Família... Só um minutinho aqui. Vamos pegar eu quero pegar uma outra imagem aqui com vocês para a gente relembrar de onde a gente parou. A gente parou aqui, ó. Né? Família 1A aqui, gente, então vamos relembrar. Decorar esses nomes, viu? Família 1A. Como que é o nome da família 1A? Metais alcalinos. Alcalinos. Família 2A são os metais alcalinos terrosos. Aí, a gente vai pular ali para continuar a 3A. A 3A, então, gente, vocês estão vendo que a 1A é o grupo 1, a 2A é o grupo 2, a 3A, então, é o grupo 13. Estão vendo aí? Então, se ele te falar grupo 13, é a família 3A, certo? Por quê? Porque a gente pulou todas essas 10 colunas aqui de baixo, que são os metais de transição. Agora eu vou falar de novo. Então, a família 13 aqui, ó, é a família 3A. Família 14, 4A, 15, 5A, né? 16, 6A, 17, 7A, 18, 0. Então, a 13 é a família do boro, já está escrito aqui. Vocês receberam essa imagem, né? Sim. Beleza. Família 4A chama a família do carbono. Família 5A chama a família do nitrogênio. 6A são os calcogênios. 7A são os halogênios. E 8A, que é a 0, né? E a 18 são os gases nobres. Tranquilo. Eu não falei da última aula, gente. Ô, Graciele, Diga. por que o lítio é o único elemento que não é colorido? Quem? O lítio, esse trem branquinho aqui. Não é ele que O não tá colorido, hidrogênio. não, é o hidrogênio. É o hidrogênio. É porque o hidrogênio, gente,
eu vou falar da configuração deles agorinha para vocês. Ele termina em S1, ele tem a mesma característica dos elementos da família 1A, tá? E aí, só que ele não, a única característica parecida, ele não tem comportamento de metal. Depois a gente vai falar das características de um metal. Metal é sólido, a temperatura ambiente, né? Emite brilho, é condutor de calor, é condutor de eletricidade, e o hidrogênio é nada disso. Então, o hidrogênio ele não tem família, tá? Ele fica ali por conta de que a configuração dele é parecida com os elementos dos metais alcalinos, mas ele não tem família, tadinho dele, né? Então, vamos lá. Eu não falei para vocês dessas duas séries aqui, ó, gente. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui, ó? Olha, acompanha lá minha canetinha. Vocês estão vendo esse quadradinho e esse quadradinho aqui? Vocês estão vendo que esse quadradinho aqui é da mesma cor desse e esse quadradinho aqui é da mesma cor desse, certo? Sim. Essas duas séries aqui de baixo, que eu não falei para vocês, é chamada de série dos lantanídeos e série dos actinídeos, certo? Série dos lantanídeos, série dos actinídeos. O que eu fiz aqui, meu Deus? Aí. Série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Essa série dos lantanídeos e série dos actinídeos, vocês estão vendo que ela tá lá embaixo? Meu Deus! Onde que eu clico aqui para parar de riscar a tela? Nossa, é difícil, hein? Que é isso? Aí. Tem que desabilitar o comando aí. Já desabilitei. É porque eu não imaginava que era tão imatura assim. Quem tinha me falado era a Ana Beatriz, a Júlia, eu acho, tinha me falado que era imatura, mas eu não imaginava que era tanto. Aí, pessoal, essa série dos lantanídeos, série dos actinídeos, elas fazem parte daquele quadradinho lá, ó. Tá vendo? Então, ó, eu trouxe uma outra figura para mostrar melhor para vocês. Essa figura aqui, ó. Nessa figura, eu vejo os lantanídeos lá dentro. É para aquelas duas colunas estarem lá dentro. Só que a tabela ia ficar muito comprida, né? Aí, ó, a forma longa da tabela. Ela ia ficar muito comprida e aí o que acontece? Por conta de estética, essas duas linhas foram jogadas para baixo, certo? Por isso que eles são chamados de elementos, esses elementos aqui, ó, são chamados de elementos de transição interna. Pode falar. Será que não tem como apagar isso não? Tá atrapalhando aqui. Eu acho que eu não consigo apagar, não. Eu acho que tem que ser a pessoa que rabiscou que tem que ter a coragem de apagar, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente é do 9º ano, gente. Nossa senhora, é do Zoom mesmo esse trem. Tem que ser... porque aqui eu tô na borracha, ó, quer ver? Aí, ó, tô na borracha, não consigo. Então, olha só, pessoal. Agora eu vou mudar de tela aqui, fica melhor. Então, esses elementos aqui no meio, ó, são elementos de transição interna. Porque interna, aí você fala assim, ué, professora, eles estão lá do... Deixa eu apagar aqui. Eles estão lá do lado de fora, né? Eles estão lá embaixo, mas eles são chamados de transição interna. Sim, por que eles são interna? Porque eram para eles estarem aqui, ó, aqui e aqui, onde eu circulei aqui agora, tá ok? Aí, uma outra coisa que eu não falei com vocês, pessoal, foi isso aqui. Ixi, agora risca a tela mesmo, né? Será que... Deixa eu ver aqui se tem como limpar. Eu acho que não. Professor, é do Zoom mesmo que você tem que apertar. Então, eu tô aqui, mas ocultar... Anotar, deixa eu ver aqui, anotar. Borracha. Ah, sim. Consegui. É porque eu tava tentando apagar com a minha borracha Melhorou, né, gente? Melhorou. Bora lá, então. Agora, pessoal, eu vou pegar essa tabela aqui de novo, a gente vai falar dos períodos, tá ok? Esses períodos, eles são divididos em 7, tá ok? Aqui, ó, dá uma olhada na tabela aqui. Essa primeira, os períodos, você vai olhar a tabela assim, ó, tá?
Primeira linha é o primeiro período, segunda linha é o segundo período, terceira linha é o terceiro período, quarta linha é o quarto e assim por diante, certo? A gente vai ter 7 períodos na tabela periódica, ok? E aí, tá vendo aqueles lá embaixo que eu acabei de falar deles? Como eles eram para estar lá dentro, esse aqui também continua o 6º período e esse aqui é o 7º, porque, ó, a setinha aqui, ó, tá vendo? A linhazinha puxando eles. Então, era para eles estarem lá dentro, igual aquela imagem que eu mostrei agorinha. Então, olha só, pessoal, o que esse período interfere na minha tabela periódica? Vocês lembram do átomo de Bohr? Vixe Maria, lembrar do átomo de Bohr. Vocês lembram o seguinte, que o átomo de Bohr, ele descobriu que o átomo tinha 7 camadas. K, L, M, N, O, a P e a Q, não foi isso? E não é por coincidência, gente, que o átomo tem 7 camadas e a tabela periódica tem 7 períodos. Olha para vocês verem que coisa linda. Aquele número lá, esse número de 1 até 7 aqui, ó, indica o número de camadas que cada átomo desses aqui tem. Então, olha só, presta atenção nisso que isso é muito importante. O hidrogênio aqui, ó, se eu pegar o hidrogênio é da primeira linha, então significa que ele tem uma camada. Se eu for desenhar o átomo de hidrogênio, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui, ó, camada o quê? Camada K. Vocês entenderam isso? Se eu pegar o lítio lá embaixo, ó, o lítio, esse aqui é o hidrogênio, é o átomo de hidrogênio. Se eu pegar o átomo, quero desenhar o átomo de lítio para vocês. Aqui eu tenho um núcleo. E se ele tá na segunda linha, significa que ele tem o quê? 2 camadas. Ele tem a camada K e a camada L. Entenderam isso, gente? Fala aí comigo, você entendeu isso? Entendi. Eu tenho o último, vamos falar lá do último, vamos falar do Frâncio ali, ó, o FR aqui, o Frâncio. O Frâncio, ele tá no 7º período, então se eu for desenhar o Frâncio, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, até inteirar 7 camadas, certo? Eu não consigo desenhar. Mas o Frâncio tem 7 camadas e todos que estão nessa linha, todos que estão nessa linha vão ter 7 camadas. Então, se eu te falar período, você vai olhar sempre a tabela assim, tá? É o número de camadas que todo mundo tem. Então, todo mundo que está lá no 3º período tem 3 camadas. Todo mundo que está no 7º período tem 7 camadas. Agora, a gente vai aprender a localizar esses elementos na tabela periódica, tá? Olha aqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Aqui, volta aqui. Lembra que eu falei que vocês iam precisar da distribuição eletrônica, gente? Né? Sim. Vai precisar pro resto da vida. Então, vamos lá. A distribuição eletrônica, vamos relembrar aqui. Primeira linha, primeira coluna tem do 1 até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Põe S para todo mundo. Segunda, você começa de escadinha, começa do 2P. Começa do 2P e vai lá no 7P. Terceira, começa de escadinha de novo. Vai do 3D até o 6D. E a última é só o 4F, 5F. Você lembra que tem que distribuir todo mundo aqui na diagonal. Assim, ó. Sempre nessa diagonal aqui, ó. Nesse sentido. Aqui é um pouco difícil de fazer, vai ficar meio torto. Mas dá para entender, ó. Aí... O que eu tenho aqui, pessoal? Vocês estão vendo que eu peguei 3 exemplos aqui para vocês, ó. Eu tenho um elemento X aqui, tenho um elemento Y e tenho um elemento Z. Então, bora lá. O que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero localizar esses elementos na tabela periódica. Muita atenção que isso aqui é muito importante, tá? Faz de conta que eu não tenho tabela periódica. Professora, se eu tiver a tabela periódica, eu vou aqui no 20, ó. Esse 20, vou lá na minha tabela, vamos lá na tabela. Esse 20 significa que ele tá aqui, ó. É só você olhar, porque a tabela, foi a primeira coisa que eu falei na última aula, os elementos estão distribuídos em ordem crescente número atômico.
Então, se você vier aqui, ó, você vai achar que o 20 é quem? O cálcio. Vocês estão vendo aí? Então, você já sabe que esse elemento, aquele elemento lá que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, esse 20 aqui, ele é o cálcio. Tá, mas se você não tiver tabela, isso é que é o interessante. Se eu não tiver tabela, eu encontro assim. Encontro fazendo a distribuição eletrônica. Vamos lá. Me ajuda aí. Se eu for distribuir 20, como que vai ficar a minha distribuição? 1s2, ajuda aí, meu povo. 1s2, acaba 1s2. Vem aqui, ó, 2s2. 2s2, 2p. Acaba o 2s2, 2p, 6. Acabou o 2p, tá vendo que eu tenho que descer aqui no 3s? 3s2. Acaba, isso aqui é prática, lembra, gente? Isso aqui, se não praticar, não aprende. E tem que ter isso aqui na ponta da língua agora. Acabou o 3s2, volta aqui, ó. 3p6. E acabou o 3p6, eu vou descer no 4s2. Então, pessoal, eu não lembro se eu expliquei isso para vocês. Essa última camada aqui, ó. Essa aqui não é a camada K, essa é a camada L, essa é a M e essa é a N. Essa última camadinha aqui, toda vez, ela é chamada de camada de valência. Eu falei isso para vocês? Lá no... Quando eu expliquei Não, esse daí camada, não. então, sempre a última camada, a mais afastada do núcleo, é a camada de valência, porque é como se o núcleo tivesse aqui, ó, é como se o núcleo tivesse aqui, e esses elétronzinhos aqui, ó, em volta, né, lá em volta do núcleo. Então, esse último aqui, gente, é a camada de valência. E, através desses elétrons, a gente vai descobrir a localização na tabela periódica. Esse que eu estou explicando aqui vale somente para as famílias A. Depois eu vou explicar os da B, tá? Então, bora lá. Vamos olhar. Quais são os elétrons que estão na última camada aqui, ó? Vocês estão vendo que terminou, o último que eu distribuí, não foi 4s2? Todo mundo me acompanhando? 4s2. Se foi 4s2, aquele númerozinho, o expoente, ele vai representar a minha família, certo? Gente, você aí, ó, com a sua família, você é da mesma família aí do seu irmão, então você tem alguma coisa parecida com o seu irmão, alguma característica, não tem? Da sua mãe, do seu pai, se você não for adotado. Então, geralmente características físicas, né, passa de uma pessoa para outra, né, lá na genética. Agora, aqui é a mesma coisa. Se um elemento é da mesma família que o outro, é porque ele tem características parecidas, tá? Então, todos os elementos da família 2A vai terminar em 2. Todos os elementos da família 1A vai terminar em 1. Tá vendo tanto que é lindo? Esse aqui, por exemplo, esse exemplo que a gente está falando aqui, não tem 2 lá no expoente? Então, esse elemento é da família o quê? 2A, ok? E aí, o número de camadas que ele tem é o número de períodos. Então, quantas camadas ele tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Tá vendo esse número 4 aqui, ó? Indica o período. Então, esse elemento aqui está no quarto período. Galerinha, anota isso, que é muito importante, hein? Olha, então vamos lá na tabela de novo. Se esse indivíduo aqui está na família 2A, então eu sei que ele é um desses aqui, certo? Acompanhe aqui comigo. Ele não é um desses, porque ele é da família 2A, na segunda coluna. E se ele está no quarto período, eu começo a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, viu que eu descobri que ele é o cálcio aqui, ó? Vocês entenderam isso que eu acabei de fazer, gente? Se o quê? Entenderam o que eu acabei de fazer? Ó. Não. Repete essa parte de achar na tabela. Vamos lá. A distribuição, vocês entenderam, né? Olha lá. O expoente terminou em 2. Beleza. Se o expoente terminou em 2, significa que ele é da família 2A.
Se tivesse terminado em S1, ele seria da família 1A. Então tá. Terminou em S2, ele é da família 2A. E calma aí que a gente vai fazer mais exemplo disso, viu? E se terminou aqui em 4, ó, significa que ele é do quarto período. Quarto período você tem que contar as linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então eu sei que ele é um desses aqui, da quarta linha, ó. Você vai olhar na linha inteira. Só que, como ele é da família 2A, ele é da família 2A, então ele é da segunda coluna. Então, olha aqui, se ele está no quarto, ó, no quarto e na família 2A, então ele é o cálcio. Entenderam? Entendi. Gente? Então, no caso, o período é a linhazinha reta assim de cima. Isso. E a família é na horizontal. Isso, família é sempre assim, tá? Ó, família na vertical. Vertical. E período, sempre assim, ó. Lembra do horizonte. Horizontal, tá? Aí, pessoal, vamos fazer um próximo exemplo. Se não entender, me fala, tá? Que eu paro e volto. Vamos lá. Agora eu quero descobrir quem é o Y. Vamos lá na tabela. Qual o número atômico dele aí, gente? Olha para mim. Fala aí, participa, meu povo. 35. 35. Obrigada, Júlia. A Júlia que tá falando? Olha, se eu tenho 35, eu já sei que ele é esse carinha aqui, ó. Ele é o quê? O bromo. Tá vendo aí que o bromo tem 35 aqui, ó? Mas faz de conta que eu não tenho a minha tabelinha. O que eu vou fazer? Vou te falar. Encontre esse elemento, localize esse elemento na tabela periódica. Então, vamos lá, vamos fazer distribuição. Se eu for fazer distribuição aqui, vai ficar como? 1S2, 2S2, me ajuda? 2P6, depois do 2P6, onde eu vou? No caso, a gente 3S2. para descobrir que elemento ele é? Como que é? 3P6. Tem que fazer isso para descobrir que elemento ele é? Isso. É só para eu localizar a tabela, ok? Então, vamos lá. 3S2. Acabou o 3S2. Para onde eu vou, gente? 3P6. Acabou o 3P6. Eu vou para o 3... Acabou o 3P6. Eu vou para onde? 4S2. Volto aqui, ó. 3D10. Por quê? Lembra? Volta aqui no diagrama. Se eu preencher o 4S2, eu tenho que voltar lá no 3D10. Conta comigo, gente. Quantos expoentes? Somos expoentes aqui comigo? 10, 20, 30. Quantos estão faltando? 5. Então, aqui tem que ser 4P, o quê? 5. Aí, eu vou olhar a minha camada toda. Eu não vou olhar igual lá, o último exemplo que eu fiz, só tinha 1, agora eu tenho 2. Então, olha aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui, ó, gente, você vai olhar aqui, toda a minha camada de valência. Essa é a minha camada de valência, o 4S2 e o 4P5, tá? Então, vamos lá. Soma esses expoentes aqui para mim. 2 mais 5 7. indica a minha família. Então, esse 2 mais 5 significa que ele é da família o quê? 7A. Certinho, gente? Tudo bem até aí? Tudo bem ou não? Tudo. Tudo. Tá, tranquilo. Tudo bem. Aí, ele é da família 7A, ele é dessa família aqui, ó. Vamos lá na tabela. A família 7A é o meu grupo 17, é essa família aqui, ó. Então, por quê? Porque aqui é a 1, aqui é a 2, a 13, aqui é a 3A, aqui é a 4A, aqui é a 5A, aqui é a 6A e aqui é a 7A, ok? Então, ele faz parte dessa coluna aqui, gente, ok? Então, tá. Todo mundo que faz parte dessa coluna aqui vai terminar em 7, igualzinho esse que eu distribuí aqui, tá? Agora, vamos olhar o período. O período vai ser o número que está acompanhado aqui, ó. Tá vendo que aqui é 4? 4. Então, significa que esse elemento está no quarto período. Alguém quer falar? Alguém quer falar, gente?
Aí, se no caso ele te pedir o nome da 7A, você já tem que ter na cabeça. Por exemplo, 7A eu tenho que saber que são os halogênios. Então, às vezes ele fala assim, ó, um halogênio está no 4º período. Então, você tem que saber que é esse carinha aí. Porque se você sabe que ele é halogênio, os halogênios todos terminam em 7, porque halogênio é da família 7A. E se ele está no 4º período, ele tem 4 camadinhas. É só distribuir e achar o número atômico. Às vezes ele pede o contrário também, no exercício. Vou mandar uns exercícios para vocês sobre isso hoje. E aí, ele pode fazer assim, ó. Descubra o número atômico de um gás nobre, por exemplo, que está no 2º período. Aí, gás nobre, você sabe que é a família 8A, né? Família 8, grupo 8, grupos 8. E aí, você vai distribuir até dar o 8 e achar o período que ele mandou. Olha, vamos fazer um último exemplo aqui. Se tiver dificuldade, eu faço mais exemplo, tá? Graciele. Oi, pode falar. Como que você descobriu que está no 4º período? Aqui, ó. Por causa da camadinha. Conta as camadinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Camada, você olha assim, ó. Tá? Então, não parou lá no 4? Parou no 4S2, 4P5. Então, isso é o período. Sempre o período vai ser esse carinha aqui, ó. Olha lá. Parou no 4 é 4. Parou no 4, 4. Agora, vamos fazer um outro elemento. Elemento Z. Posso continuar? Pode. Nossa, então vamos lá. Vou fazer aqui agora, eu vou distribuir quanto, galerinha? 50. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, desce aqui, ó, 4S2, volta no 3D10, vem, 4P6, desce no 5S2, agora, volta no 4D10, vamos somar? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, 30, 40, tenho 48. Se eu tenho 48, quantos falta para mim? Só 2, né? Então aqui vai ser 2. Ó, vamos mudar a cor da caneta agora. Olha para mim a minha camada de valência. Camada de valência a última. Sim. Olha lá. Terminou em 5S2 e 5P2. Então, significa que eu vou ter que somar isso aqui. Somar isso aqui. Soma para mim 2 mais 2. 4. 4. Então, significa que ele é o quê, gente? Da família? 4. 4A. Muito bem. Ô, Graciele, quando for, tipo, a família B, porque tem um B, não tem? Isso, eu vou explicar agorinha, calma aí, tá? Graciele, tem como você repetir essa daí de novo, por favor? A distribuição? Não, essa última que você fez. Ah, tá. Olha só, eu parei aqui no 5, até parar no 5P2, você entendeu, Maria Luísa? Foi a Maria Luísa que falou, né? Isso. Maria Luísa? Sim, eu só não entendi muito bem, eu não consegui pegar muito bem a parte do 4A, do período. Ah, sim. Então, olha aqui. A família, gente, sempre você vai somar o que está lá em cima, os últimos expoentes. Você terminou aqui, ó, você vai olhar todo o período. Então, se terminou em 5S2 e 5P2, aqui o expoente é 2 e 2. Então, 2 mais 2 deu 4. Então, significa que ele é da família 4A, certo? Agora, como que eu determino período? Período é só olhar, lembra o númerozinho aqui, ó, que terminou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 camadinhas. Então, se o átomo tem 5 camadinhas, ele está no 5º período. Beleza, meu povo? Vocês entenderam isso? Beleza. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou mandar, eu não sei se depois eu vou pedir para vocês olharem aí para mim. Olha aqui, vou ver se eu mando essa imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Dos subníveis aqui, ó. Essa. Vocês estão vendo aqui essa imagem? Tá vendo aqui? Sim. Olha. Acho que você mandou ela já. Mandei? Então, ok. Vocês estão vendo que as duas do cantinho
né? De K, as duas primeiras colunas terminam em S. Todo mundo vai terminar em S. Por que só essas duas terminam em S, gente? Porque o S só suporta o quê? 2. Então, todo mundo que estiver na primeira coluna vai terminar em S o quê? S1. Todo mundo que estiver na segunda coluna vai terminar em quê? S2. S2. Esses do meio que eu não falei, que eu vou começar a falar, eles vão terminar em D. Tá vendo que esses que a gente fez, nenhum terminou em D? Por quê? Não. Porque só termina em D quando é elemento de transição, tá? De transição externa. Os de transição externa, lá, ó, os de azulzinho, são os que terminam em F, tá? Que eu também vou fazer exemplo para vocês verem. E os do cantinho de K, ó, eles vão terminar em P, que foi o que eu acabei de fazer aqui para vocês, ó. Esse da família 4A. Então, família 3A até a 8A vai terminar em P. Então, esse esqueminha aqui é muito legal, ó, para vocês saberem quem termina em S, quem termina em P, quem termina em D, quem termina em F, tá ok? Ok. Aí, pessoal, agora vamos fazer um exemplo dos que terminam em D, para vocês verem. Os que terminam em D, pessoal, os que terminam em D não são elementos representativos, são elementos de transição. Vou pegar um exemplo aqui de um elemento qualquer. Vamos fazer aqui um elemento W qualquer. Eu não sei quem é ele, faz de conta que ele aqui é 23. Se eu pegar a distribuição eletrônica, se eu for lá na tabela, eu descubro quem é 23 pelo número atômico. Número atômico é o que identifica um átomo, gente. Nunca vai existir dois átomos com o mesmo número atômico, tá? Então, vai ficar assim, ó. Se eu for distribuir, a nossa aula já está acabando. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2... E aí, já tem 20, faltam o quê? Faltam 3. Então, você concorda que aqui vai terminar em 3D3? Não é isso? Não é, meu povo? Aí, olha só. Essa família B, o que vai acontecer? Se terminar em D3, gente, você vai começar a contar aqui, ó. Vamos lá, me acompanha aqui. Essa primeira coluna aqui, ó, ela é a 1B, certo? Ela é 1B. A segunda coluna, ela é a 2B, ok? Aí, o que acontece? Se eu tenho o quarto período aqui, ó, quarto período, significa que... Aí você fala, professora, ela não terminou em 4S, ela terminou aqui, ó. Esse foi o último que eu distribuí. Mas esse 4S continua sendo a minha camada de valência. Se continua sendo a minha camada de valência, significa que eu tenho o quê? Eu tenho 4 níveis. Se eu tenho 4 níveis, significa que esse elemento está no quarto período. Então, ele continua sendo o quarto período, só que como ele é D3, ele está na terceira coluna dos elementos de transição. Então, essa é a minha primeira coluna aqui, certo? Essa é a minha primeira coluna. É a nova que você estava feliz que você tinha? Quê? Você estava feliz com roupa de cama nova? Não entendi. Como que é a sua série nova? Como que é? Quem tá falando? Ou seu microfone tá ligado, ele tá falando errado. Ah, ele tá falando com alguém lá, né? Então, olha só, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é nossa primeira coluna. Deixa eu ver o que tá perguntando aqui no bate-papo. Aqui está sendo sem querer, tá sendo sem querer. Então, deixa eu só concluir aqui com vocês rapidinho. Depois, na próxima aula, eu faço mais exercícios desse daqui, tá? Mas, veja bem, nessa aula eu vou mandar uns exercícios das famílias A só, ok? E na próxima aula eu mando das famílias B que a gente conclui. Então, essa primeira coluna aqui, gente, é a que termina em D1. Todo mundo aqui, ó, vai terminar em D1.
Todo mundo aqui, vai na segunda coluna, a gente está olhando só o meio da tabela agora, todo mundo ali vai terminar em D2. Aqui, todo mundo vai terminar em D3. E assim por diante, até chegar no D10, porque o D não cabe 10. Então, D1, D2, D3, D4, até chegar no D10. Então, significa que esse elemento aí, ele está nessa coluna aqui. Tá vendo? Nessa coluna aqui do D3, porque ele não terminou em D3. Só que a família B, gente, não é igual a família A, tá? A família B, ela não começa do 1B, 2B, 3B, não. Ela já começa do 3B, tá? Então, essa família aqui, ó, essa primeira família aqui, deixa eu mudar a cor. Depois eu vou mandar uma tabela com uma das famílias B. Essa aqui, ó, deixa eu apagar. Essa primeira coluna, ela é chamada de 3B. Olha lá na tabela, se vocês têm uma tabela com isso. Se tiver, eu mando. Aqui ela é 3B. Aqui ela é 4B. 4B. Aqui ela é 5B. Por isso que você tem que saber essa ordem. Aqui ela é 6B. Aqui ela é 7B. A 8B repete 3 vezes. Ó, 8B, 8B, 8B. Aí aqui que vem a 1B. 1B, e essa aqui é a 2B, tá? Qual é a lógica disso? Não é a ordem, gente. Não é aquela ordem. Sem lógica, essas ordens. Por que eles fazem Graciele, Diga. você mandou uma folha, tá escrito forma longa da tabela periódica, não usual. Aí tá escrito 4B, tá escrito direitinho. Tá escrito? A tabela colorida também tem isso. Tá bom, obrigada, Marilisa. Tem. Obrigada, Júlia. Então, gente, vai ser sempre assim, ó. Pra gente memorizar, você vai as famílias B, você vai começar do 3 até o 8, só que o 8 você vai repetir 3 vezes. Então, vai ficar assim, ó, 3B, 4B, 5B, 7B, 8B. Aí vem 8B, 8B, 8B. E aí, as duas últimas é 1B e 2B. Então, essa aqui que a gente acabou de fazer, que terminou em D3, ela não é a 3B, tá? Ela não é a 3B. Porque se fosse naquela outra lógica que eu tinha ensinado da família A, seria mais fácil. Ela não é a 3B. Quem que ela vai ser? Ela vai ser da terceira coluna, lá do meio, mas ela é o quê? Ela é o quê? 5B. Então, esse elemento faz parte da 5B. Beleza? Eles fazem isso só para complicar a cabeça do estudante, né? Isso. Só E ele continua sendo... Graciele, tem uma pergunta. Oi. Tanto faz você escrever 1B ou B1? Não, é um B. Ou pode ser um B em algarismo romano, ou pode ser assim, o jeito que eu escrevi, tá? Aí, pessoal, já acabou a aula aqui, tem menos de um minuto ele tá falando. Eu vou tentar fazer um plantão com vocês semana que vem, tá? Porque senão as nossas aulas estão muito curtas, e a partir da semana que vem eu vou tentar usar a plataforma para render mais a aula, porque só tá tendo 40 minutos. Eu vou tentar fazer de 50, que aí a gente encerra esse conteúdo, tá bom? Vou mandar atividade, tranquilo? Oi? Tá bom. Então, Tranquilo. vou mandar uma atividade.